Ao ilustríssimo apóstolo que vai trazer a palavra para nós hoje. Estenda as suas mãos para cá, vamos estar orando, abençoando a vida do nosso apóstolo. Oremos. Senhor, Deus, meu Pai, muito obrigado, Pai, por esses dias maravilhosos que nós temos vivido em Tua casa, Pai. Pai, seja conosco, Pai, que quando nós sairmos daqui, Senhor, nós continuemos, ó Pai, fazendo a diferença lá fora, Senhor, assim como nós ouvimos aqui ontem, sendo templo 24 horas por dia. Pai, se agora na vida do apóstolo Joaquim, Senhor, a palavra que Tu colocaste no coração dele para trazer para nós hoje. Ô Senhor, quebrando os corações aqui, Senhor, que possam ouvir a Tua palavra, Pai, e mudem, Senhor, no nome de Jesus. Usa a boca do Teu servo agora, Senhor, isso que eu te peço, no nome de Jesus, amém. Aleluia, eu já nem sei o que eu faço aqui, se eu canto, se eu danço, porque depois desse flash mob do teatro, fica complicado, né, irmãos? Porque aí a garotada é tão criativa, a gente nem sabe mais o que fazer. Antes de mais nada, eu quero agradecer aos adolescentes da igreja a oportunidade, o convite, né, para estar aqui com eles, fechando esse congresso, que quero dizer que foi bênção pura, foi um sucesso. Desde sexta-feira, estamos aqui com a palavra do pastor Tiago Brunet, com o Trazendo a Arca, fazendo o louvor, muito abençoado, e uma palavra assim tremenda do pastor Tiago, desafiando os nossos adolescentes, profetizando sobre a vida deles. Ontem, o pastor Samuel Brum, da igreja, da comunidade do Honório, esteve fazendo louvor, e foi muito bom também. E a palavra do pastor Benjamin, como disse o Rômulo, trazendo uma palavra de despertamento, falando sobre o templo, a oportunidade de sermos o templo 24 horas do Senhor, uma palavra muito boa, bem contextualizada. Hoje pela manhã, o Hugo trouxe uma palavra abençoadíssima também, vocês estavam aqui, viram, e eu fico muito feliz de poder estar aqui. Quero parabenizar a irmã Marilyn, o Hugo, Rômulo, a Adriana, que são os líderes, agora o Paulo e a Renata, que estão liderando esse grupo de Docmos, e o pastor Marcelo, que é o pastor de contato. Antes de começar a pregar, eu quero chamar esses irmãos aqui à frente. Por favor, venham aqui à frente, nós vamos orar por eles. Vamos aplaudir o Senhor pela vida desses irmãos. E quero pedir que venham à frente aqui também todos os que trabalharam na organização. Eu não sei, por favor. A equipe da multimídia, da ornamentação, da recepção, os que vieram aqui também a nos ajudar na sexta, na quinta, na sexta. Pode subir. Louvor. Dança. Quem dança, também a dança que nos ajudou. Quem dançou, pode subir. Meus irmãos, os Docmos se reúnem todas as terças-feiras à noite. Também o Decamais, que são os jovens com mais de 18 anos até 25, solteiros. Que bom, olha só que grupo bonito, né? Esses aqui são só os que trabalharam na organização, na preparação deste congresso. Eu quero parabenizar a todos, Deus abençoe. Eu não sei se a Marilyn quer falar alguma coisa. Ela está aqui, a Marilyn agora está deixando a parte dos Docmos, está indo para a escola bíblica. O Paulo e a Renata estão atuando agora como líderes, conselheiros, e o Rômulo e a Adriana, que eu não sei se a Adriana vai dizer assim, eu tenho um namorado, não sei se vocês conhecem, né? Que é o pregador da manhã, o Hugo. Parabéns a eles. Quer falar alguma coisa, Marilyn? Bem, toda honra e toda glória sejam dadas ao nome do Senhor, amém? E realmente para mim assim, é um motivo de muita alegria. Eu já falei com eles lá dentro da sala, eu vou participar também, são os irmãos da igreja, né? De poder estar com eles todos esses anos. E realmente assim,
esse ano foi tremendo da parte de Deus. Vocês estão vendo assim, tudo quanto é rosto aqui, né? Essa galera toda aqui na frente, realmente foi isso que aconteceu, né? Eles realmente fizeram tudo aqui na igreja, fizeram acontecer. E eu louvo a Deus, porque assim, você fazer líderes, né? Isso para mim, hoje eu chorei muito de manhã, quando o Hugo estava pregando, né? Porque o Hugo ele começou praticamente aqui nos Dóquimos, né? E ele já está pregando, e para mim isso aí é coisa de Jesus purinho, filho. Né? É Jesus purinho na nossa vida. Jesus muda, transforma, salva e liberta cada adolescente. E você faz parte disso também, a igreja faz parte disso. Eu estou, né, o pastor está falando que eu estou saindo, não estou saindo não, tá, pastor? Nós ainda vou continuar ajudando, né? O Paulo e a Renata, que estão ali atrás, já trabalham conosco já há 6 anos. Né, como eu estou aí assumindo a Escola Bíblica Dominical, então eles vão estar mais de frente, mas contem comigo sempre, né, como vocês têm contado, a igreja pode contar comigo, toda terça-feira eu vou estar aqui também novamente, o Daniel vai continuar aqui com vocês, né, mas que Deus continue abençoando esse ministério e que muitos adolescentes ainda possam vir para receber Jesus como Senhor e Salvador da vida deles e que possam ser dóquimos, porque quando Deus me deu esse nome, dóquimos, e eu fui ver o que significava, eu falei assim, é isso que eu quero profetizar para os adolescentes da Igreja Batista do Campo dos Afonso, que eles são aprovados por Deus. Lá fora, muitos falam assim, eu escuto isso porque eu trabalho na área de segurança pública, na ronda escolar e em colégio que tem adolescentes. E eles falam, muitos falam, não sei como você aguenta para trabalhar com adolescentes. Eu sempre falo que assim, trabalhar com adolescentes é a melhor faixa etária que tem. Vou te explicar por quê. Primeiro, que eles são sinceros demais. Errou, eles falam e ponto final. Segundo, é que quando você fala, eles obedecem. Amém? Teu filho é assim em casa? Se não é, a cobra dele, porque comigo é assim. A gente fala, eles obedecem. Né? Então, glórias a Deus pela vida deles, né? E que eles possam continuar assim, frutificando, sendo aprovados a cada dia, né? E sendo bênção aqui na Igreja Batista do Campo dos Afonso, e o pastor já está me puxando a orelha falando que vai pregar ele. Amém? Amém. Aos pais que estão aqui, os seus filhos estão fazendo diferença. Estão sendo obreiros aprovados por Deus. Estão separados, são especiais. E Deus está moldando do jeitinho dele a cada um que aqui está. Acredite, ele faz diferença. Amém? Levante suas mãos para cá. Nós vamos abençoar essa nova diretoria, para que continue na mesma visão, no mesmo propósito, de implantar o reino de Deus em cada coração de adolescente, para que eles possam expandir o amor de Deus onde quer que eles estejam, na sua casa, na escola, na faculdade. Serão homens e mulheres, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, estão sendo forjados aí, estão sendo preparados. Pai, nós levantamos as nossas mãos para abençoar, ó Deus, essa nova liderança, para que eles, ó Deus, achem em Ti todo o conhecimento, toda a graça, todo o amor, para que eles possam ser conduzidos pelo Teu Santo Espírito. Assim te pedimos, Pai, unja, Senhor, a cabeça de cada um para separá-los para este propósito, de fazerem diferença, Senhor, nesse tempo que eles estão vivendo, para, Pai, poder glorificar o Teu nome, revelar o Teu amor e a Tua graça, onde quer que eles andarem, aonde pisarem, aonde tocarem. Virtudes do Teu Espírito Santo flua sobre eles, fluam através deles, alcançando aqueles necessitados de corações que precisam se sentir a Tua presença, sentir o Teu amor e Te conhecer como o único Deus e Senhor das suas vidas. Toma Rômulo, Adriana, Paulo, Renata, a todos esses, ó Pai, que estarão à frente desse trabalho,
possam, Senhor, dar sabedoria, graça e conhecimento, força e vigor no Teu Espírito Santo, para que eles possam cumprir o Seu propósito, o Seu chamado neste lugar. Assim nós te pedimos, continue a nos abençoar, e agora através da Tua palavra, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Parabéns, Deus abençoe. Muito obrigado, podem se assentar. Que bênção, glória a Deus. Irmãos, enquanto os adolescentes vão para o seu lugar, deixe-me dizer aos irmãos a respeito desta semana que se encerrou ontem. Foi uma semana intensa de trabalho, muito trabalho. Segunda-feira, os irmãos lembram-se, nós estivemos aqui com o pastor Azaf, foi tremendo. Larissa, só a luz embaixo da galeria, ela acende aonde? Está apagada. Foi uma segunda-feira, assim, muito abençoada. Na terça-feira, nós tivemos a presença do apóstolo Arles Marques, de São Paulo, que veio trabalhar conosco, uma conferência, o ano que vem, 2014, possivelmente uma semana antes da Semana Santa. É uma conferência que ocorre desde o ano 2001, nas principais capitais. E como o Rio de Janeiro está no foco, né? O ano que vem é a época da Copa do Mundo, nós vamos ter uma conferência de todo o Brasil aqui no Rio de Janeiro. Na quarta-feira, tivemos 7 equipes de intercessão, desde Aparecida do Norte ao Rio de Janeiro, e aqui no Rio de Janeiro, 6 lugares que nós estivemos orando, intercedendo. Eu não sei se a Larissa já recebeu aí os e-mails. Já? Você pode passar a primeira foto? 6 equipes estivemos trabalhando, intercedendo. A nossa equipe esteve em 2 lugares. Aí, esses irmãos estão vendo o Rio Centro. Nós estivemos orando no Rio Centro. O pontífice, um instantinho só, Larissa. O pontífice esteve em reunião com os voluntários ali no Rio Centro. E nós estivemos ali remindo a terra. Os irmãos estão vendo, são 12 pedras que nós levantamos como um altar, e ali estamos derramando sobre eles o óleo da unção, o vinho e o sal. Significa trazendo remissão à terra, cortando todo o pacto e com o sal selando em o nome do Senhor. Estivemos ali fazendo decretos, quebrando toda a idolatria, tudo aquilo que nesses dias foi forjado. Por favor, a próxima. Aí os irmãos estão vendo o grupo, agora estamos lá no chamado Campo Feed, Campo da Fé, ali em Guaratiba. Estivemos ali orando da mesma forma, e nesse lugar nós estivemos pedindo ao Senhor que quebrasse toda corrupção e que os verdadeiros donos daquele lugar tivessem a terra restituída. Porque, meus amados, isso era um lugar de reserva, da Restinga da Marambaia, Pedra de Guaratiba, toda aquela região. E, de repente, apareceu um dono, e esse dono teve a terra aplanada, mas isso não é assim, não era assim. Então, estivemos ali remindo, quebrando toda a idolatria. Os irmãos estão vendo uma cruz metálica, e atrás da cruz, os irmãos estão vendo duas esfinges fechando como se fossem uma mão. Na realidade, aquilo representa, toda vez que você vê isso, é uma representação de Nossa Senhora deles. Então, nós estivemos ali também orando, quebrando todo o encantamento, toda a maldição, toda a idolatria, todo o culto à Rainha dos Céus, à Rainha dos Mares, das águas. Estivemos cortando, orando ali. Mais uma, por favor, se tiver. Aí, novamente, no Rio Centro, este é o lugar em que o Papa pousou de helicóptero, estivemos ali. E mais uma foto, por favor. E aí, na entrada do campo. Nós não pudemos entrar. Estavam tirando todas as coisas. Eu estou trazendo isso porque houve um grupo de irmãos que esteve intercedendo por nós. Nós estivemos ali orando na quarta-feira. Obrigado, Larissa, muito obrigado. Dali, o grupo seguiu para Copacabana se juntar aos demais grupos que vinham. Um
veio de São Paulo, saiu de lá às 8 horas da manhã, passou por Aparecida, e ali esteve também orando. E os outros grupos aqui no Rio de Janeiro, Manguinhos, Sumaré, Palácio Guanabara, na Catedral, e todos se reuniram em Copacabana às 3 horas da tarde, e ali foi um momento muito bom de intercessão, e pegamos uma chave, porque a chave da cidade foi entregue ao Pontífice de Roma, e então pegamos uma chave que a nossa igreja confeccionou, branca, com a bandeira do Brasil, e ali amarramos aquela chave, estivemos orando e depois destravamos, e os apóstolos estavam presentes naquele momento, estiveram orando, quebrando toda sorte de maldição, de idolatria que veio sobre a nossa nação. Meus irmãos, é um momento nosso de remir a terra. Os irmãos viram quantos adolescentes aqui? Eles são o Brasil de amanhã, mas hoje. Porque hoje eles estão vivendo tudo isso. Eu estava sentado, vendo o desenrolar do culto, a dinâmica do culto, estava vendo como eles são sábios, criativos, encaram uma congregação do tamanho da nossa e vão dirigindo o culto, ministrando, adoração, oferta, e pregando e falando. Não tem mais o que fazer, são eles. Por isso, irmãos, a geração atual, a nossa geração, que está com o bastão na mão, é uma geração que está sendo seguida. Por isso, aquilo que nós fazemos, nós deixamos como legado de batalha espiritual, de entendimento espiritual, para que eles possam prosseguir, porque do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. E nós somos povo de Deus, comprados, gemidos, para que possamos manifestar a glória do Senhor. Então, meus amados, quando nós fazemos isso, nós também estamos ensinando a esta geração a batalha espiritual, como é importante ver e ter entendimento alargado de tudo isso que está acontecendo na nossa nação, no nosso país e na nossa cidade em específico. De lá, eu deixei o grupo e vim para Sulacap, para o cemitério, fui participar do sepultamento do irmão Alexandre, que já falamos hoje pela manhã, um rapaz, ele morreu com 52 anos, possivelmente, vitimado pela diabetes, o seu rim e o seu coração foram enfraquecendo e ele não aguentou mais, morreu em São Paulo, veio para o Rio de Janeiro, aqui foi sepultado. Mas o nosso coração estava em paz, a sua família, havia o choro, tristeza da separação, mas a certeza de que Alexandre, recolhido às mansões celestes. E nós ficamos felizes em estar ali, vendo tantos irmãos, inclusive irmãos de outros estados que vieram estar naquele momento. Então, glória a Deus por isso. À noite o pastor Marcelo pregou, o Hugo dirigiu o culto, a pastora Ivete esteve lá em Copacabana e de lá saíram juntamente com o irmão Hernani, muito tarde, e não pôde chegar para dirigir o culto da quarta-feira. Então, irmãos, é importante isso. E emendamos a semana com o Congresso Docmus, que está sendo uma bênção, e por isso nós louvamos a Deus. Amém? Você pode dizer assim, glória a Deus por isso? É o Senhor, como diz a Mary, Ele é o Senhor purinho, cuidando de nós, tratando da nossa vida e nos abençoando. Aleluia. Eu quero então esta noite trazer uma palavra para os irmãos. A nossa palavra é sobre eu faço a diferença. É o tema do nosso congresso. E eu estava, quando fui convidado a pregar esta noite, estava orando e pedindo, Deus, me mostra sobre que personagem bíblico eu devo trazer a palavra. E geralmente, quando nós vamos pregar para jovens, para adolescentes, nós sempre escolhemos um personagem bíblico. E nesta semana tivemos pregações sobre Davi, a respeito de Jesus. E eu estive pensando sobre um personagem bíblico que todos nós conhecemos, usamos, muitas vezes usamos no momento dos dízimos, das ofertas. Eu fiquei pensando que este jovem, é um menino, pode ser para nós o modelo para a mensagem desta noite.
e é baseada em João, no capítulo 6, versículos de 1 a 15, eu convido a todos os irmãos para abrirem as suas Bíblias e ficarem de pé, porque eu sou do tempo em que o crente era conhecido como Bíblia. Ele saía de manhã e levava a sua Bíblia no celular, levava a sua Bíblia no iPad, né? Levava a sua Bíblia também de capa preta, de capa vermelha, de capa azul, de capa rosa. E você é esse tempo, amém? Você está com a sua Bíblia aí? Levante bem alto. Olha só, glória a Deus. Os dogmas estão 100% com a Bíblia. Agora deixa eu ver se os irmãos estão. Vamos ver. Tem sim, tá bom, glória a Deus. João capítulo 6, nos fala a história do menino que empresta para o Senhor Jesus os 5 pães e os 2 peixes. E diz assim o texto da palavra do Senhor. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que a grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra em nossos corações. O povo de Deus diz: Senhor, muito obrigado por esse texto tão importante, tão ilustrativo, tão cheio de detalhes do ministério de Jesus. Mas há aqui, Pai, um rapaz, um menino, um adolescente, um jovem, que se destaca da multidão, que faz a diferença. Senhor, que nesta noite Tu possas falar ao nosso coração por meio desta figura, para que possamos buscar em nossa vida sermos assim, homens e mulheres, rapazes e moças, jovens, que busquem Te servir, fazendo a diferença neste mundo. É a nossa oração em o nome de Jesus. Amém e amém. O irmão pode se assentar. Meus amados, no ano de 2006, Veleda e eu fomos à linda cidade de Amsterdã, na Holanda. E ali há moinhos de vento. E esses moinhos ficam próximos a barragens, e essas barragens foram construídas para impedir a entrada da água do mar. Na realidade, Amsterdã é uma das cidades mais baixas do mundo. Ela fica a cerca de menos 200 metros abaixo do nível do mar. Então, eles precisam fazer barragens para conter as águas do mar. Interessante que há uma historinha contada há muito tempo, é uma ilustração sobre um menino que certa vez passava por uma dessas barragens. Ele observou que corria um filete de água de uma dessas barragens. Na mesma hora, o menino entendeu que se aquele filete de água que corria aumentasse, aquela barragem poderia ruir e destruir toda a cidade que estava abaixo daquela barragem. Então, o que fez o menino? Ele botou o dedo naquele buraquinho e ficou com o dedo ali até que chegasse alguém.
e que entendesse, que pudesse buscar o socorro, para que então aquela rachadura pudesse ser corrigida a tempo e não houvesse a ruptura da barragem. Meus irmãos, esse menino ficou conhecido e ficou famoso no mundo inteiro por salvar a sua cidade da ruptura daquela barragem. Aquele menino fez a diferença. Fez a diferença pela sua atitude corajosa, intempestuosa, de criatividade e de saber o risco que estavam correndo. Quando nós lemos um texto igual a este que nós vimos agora, lendo João capítulo 6, nós vemos que o que são 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão? Quando o texto bíblico diz que havia ali muita relva, e Jesus mandou que aquelas pessoas se assentassem ali, o escritor bíblico diz assim, havia 5.000 homens. Na realidade, ele só está citando os homens. Naquela época não costumavam se contar as mulheres e as crianças. Os estudiosos dizem que se havia 5.000 homens, é possível que houvesse um número de mulheres e de crianças tal, que o número total daquela multidão beirasse 20.000 pessoas. Então havia 20.000 pessoas ouvindo Jesus. E vocês perceberam que quando Jesus atravessa o mar da Galileia, o lago de Tiberíades, o povo vai circundando. E quando Jesus chega do outro lado, ele sobe ao monte, ele olha e vê que a multidão já vinha. Jesus começa a ministrar, começa a ensinar aquela multidão. Em outro texto dos sinóticos, em Mateus e Marcos e Lucas, diferentemente de João, vão dizer que quando dá uma determinada hora do dia, os discípulos se aproximam de Jesus e dizem assim, mestre, já está tarde, despeça a multidão, deixem eles irem pelas aldeias para buscar alimento. Aqui nós não temos alimento para dar. Eles não trouxeram alimentos. Permite que eles possam ir pelas aldeias próximas para buscar alimento. E então, neste momento, Jesus diz para eles assim, dá-lhes voz de comer. E então começa o diálogo entre Jesus e seus discípulos. João, mais detalhista, diz assim, Jesus sabia o que estaria por acontecer. Os seus discípulos não. Jesus sabia que ele iria poder alimentar aquela multidão. Jesus sabia disso. Mesmo que não houvessem os 5 pães, os 2 peixes, Jesus poderia enviar pães dos céus, como foi no deserto. Jesus poderia mandar que as andorinhas trouxessem alimento para aquela multidão. Mas um dos seus discípulos diz assim, Jesus, tem um menino aí. Eu não sei se ele fala isso de uma maneira assim, testando Jesus. Ele diz, Jesus, tem um menino aí, que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para alimentar uma multidão? Se nós pensarmos do ponto de vista humano, nós vamos dizer nada. Nada. O que é isso? É nada. Quantas vezes na nossa vida, né, irmãos, nós estamos trabalhando algumas coisas, tomando algumas decisões, você lá na sua casa, ou no seu trabalho, ou alguma coisa que você queira fazer na igreja, e alguém chega com uma solução e diz assim, olha, eu tenho isso aqui. E você diz, não, mas isso não adianta, isso não é nada. Do ponto de vista humano, nós sempre olhamos para o problema e vemos que ele é algo muito grande. Eu creio que você está entendendo o que eu estou falando. Às vezes nós olhamos para a nossa vida, olhamos para a enfermidade, olhamos para a dificuldade que enfrentamos dentro de casa, na empresa, no estudo, com o filho, com a mulher, com uma situação que não quer ser resolvida, e nós olhamos para ela e vemos como ela é grande, como ela é difícil, como ela é trabalhosa, como ela é numerosa, são 20.000 pessoas. Chega alguém e diz assim, se você fizer isto, Deus vai te dar a vitória. E você diz assim, mas isso é muito pouco. Eu preciso de mais. Eu preciso de mais. André diz assim, Senhor, tem aqui um menino. Primeiro começa dizendo assim, tem aqui um menino, tem aqui um rapaz. Parece que isso é diminutivo. Ele não chega e diz assim, tem um homem aqui, tem uma pessoa aqui. Não, ele diz, tem um menino.
porque talvez pensasse assim, é um lanche de um garoto. É um lanche que a mãe mandou para a escola. É a merenda escolar. Ele está aqui. Ele tem 5 pães e 2 peixes. Ele está entregando. Mas o que é isso para tantos? É impressionante, né, irmãos? Que quando nós olhamos assim, Jesus já está olhando de uma outra maneira. É que o suficiente para Deus fazer o milagre. Do ponto de vista de Deus, o que nós temos é suficiente. Eu me lembro do texto quando o Moisés está argumentando com Deus a respeito do livramento do povo lá no Egito. Moisés vai falando para Deus, Senhor, eu sou assim, Senhor, eu tenho dificuldade de falar, Senhor, eu sou gago, Senhor. E Deus vira para ele e diz assim, Moisés, o que você tem em tuas mãos? Moisés diz, Senhor, eu tenho uma vara, eu sou pastor, eu estou com um cajado aqui para ir atrás dos animais. O Senhor diz para ele, vem cá, pega a tua vara, joga no chão, pega de novo, pega a tua vara, joga no chão, pega de novo. Moisés, é com esta vara que você vai libertar o povo. Irmãos, às vezes nós esquecemos que o que temos na nossa mão é suficiente do ponto de vista divino. É com isto que somos, que temos, que vamos fazer a diferença. Aquele menino fez a diferença. Ele entrou para a história. Sempre é lembrado quando mencionamos os milagres de Cristo, em especial este milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Ele fez a diferença na sua geração, ele fez a diferença naquela multidão. Havia uma multidão, mas ele foi chamado. Amados, nós vivemos em uma sociedade que continua com as suas necessidades. Ali havia uma necessidade, como alimentar essa multidão. Nós vivemos numa sociedade que continua com a sua necessidade. Como alimentar essa multidão. Como fazer com que as pessoas que conosco convivem, num mundo tão complexo, igual ao de hoje, possam ser alimentadas. Não do pão material simplesmente, mas ser alimentadas para serem dignas, terem uma vida digna, poderem viver em confiança e marcharem. Como que nós faríamos isso? As jovens hoje, que têm o seu mantimento e que devem colocar nas mãos do Senhor, para que o milagre possa acontecer. E meus amados, então, baseado neste menino e daí para frente, eu quero comentar algumas coisas que eu creio que sejam importantes para nós olharmos e vermos o que Deus quer nos ensinar. Quando eu olho para aquele jovem que fez a diferença naquela multidão, eu vejo algumas coisas. A primeira delas é que aquele adolescente, se assim eu posso inferir, ele fez a diferença porque teve o correto interesse nas questões espirituais. Vejam, como é que nós podemos fazer a diferença então? Tendo o nosso correto posicionamento. Aquele jovem teve o seu correto interesse nas questões espirituais. Ele foi até onde Jesus estava. Ele seguiu aquela multidão, mas para ver Jesus. Veja, o verso de número 2 do capítulo 6 de João diz assim: seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte, assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, era a Páscoa dos judeus e estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos, vendo que grande multidão vinha ter com ele. Meus irmãos, aquela multidão seguia Jesus, porque via os sinais, porque via as maravilhas que Jesus fazia. E aquele jovem estava no meio daquela multidão. O correto posicionamento, estar interessado nas coisas que edificam. Meus amados, hoje em dia nós temos uma multidão que vai daqui para ali. E quais são os interesses hoje? Quais as multidões que estamos seguindo? Isso é algo que nos faz pensar. Porque há muitas pessoas que se perdem. Nós pregamos uma vida de santidade. Nós pregamos uma vida de busca do Senhor. E hoje pela manhã o Hugo aplicava a palavra santidade. Dizia, é um processo de Jesus na nossa vida. Mas muitas vezes nós esquecemos isso e seguimos multidões que nos afastam do Senhor. Jovem, aquele menino
da nossa história, que está sendo lembrado hoje, está sendo lembrado porque ele seguiu uma multidão que queria estar onde Jesus estava. Muitas pessoas pedem a bênção porque não querem estar onde Jesus está. Muitos não vieram hoje à noite, escolheram fazer coisas que não são importantes nem prioritárias na sua vida. Não estão seguindo esta multidão de adolescentes que estavam aqui. Perdem a oportunidade de ver o milagre. De ver o milagre. Milagre na vida deles e na vida dos outros. É impressionante. Aquele jovem fez a diferença porque estava seguindo de forma correta a multidão que seguia a Jesus. Devemos parar e prestar atenção, meus amados irmãos e amigos, os pais principalmente, que multidão o seu filho está seguindo. Isso pode ser até uma multidão de parentes muito próximos, de amigos muito chegados, que às vezes nos envolve de uma tal maneira que nós estamos nos afastando. Eu me lembro, quando eu tinha 14 para 15 anos, tinha uns colegas meus que jogavam futebol comigo, na rua onde nós morávamos, e de repente eu comecei a seguir aqueles meninos. A forma, a maneira, de 14 até 17 anos, embora eu estivesse na igreja todos os domingos, eu estava seguindo uma multidão diferente. E às vezes os pais não percebem isso. Não é porque o filho está dormindo na hora que tem que dormir. Não é porque o filho está em casa na hora que deve estar. Isso é como bater cartão. E o que se faz durante o período de intervalo entre as batidas de cartão? Você entende que eu estou falando que você é empregado e muitas vezes bate cartão na entrada e na saída, na hora do almoço, depois você volta do almoço. E nesse interregno, o que você faz? Há muita gente que mata trabalho, estando no trabalho, batendo cartão. Há muita gente que está perdida dentro de casa. Que multidão estamos seguindo? A multidão hoje pela internet que nos assola com pensamentos e com entradas tão fortes dentro de nós, que nos afasta do cotidiano, nos afasta da leitura da palavra, que nos afasta da oração, que nos afasta de estar seguindo o Senhor, e muitas vezes estamos seguindo, como diz o Twitter, somos seguidores de pessoas que estamos levando para longe da multidão que segue a Jesus. Aquele menino está sendo lembrado porque ele teve uma atitude correta. Meus amados, quando eu olho para isso, eu vejo também que este menino está sendo lembrado por desejar estar no lugar da presença de Deus. Eu acho que, dizer assim, seguir a multidão, mas eu acho que havia no coração daquele jovem um desejo, desejar estar. Hoje nós temos usado essa expressão desejar estar como ter fome de Deus, ter sede de Deus. Mas é isso, irmãos, temos que desejar estar. Eu fico pensando assim, temos que nos esforçar, andar para o outro lado do lago. Aparentemente é longe, mas é o lugar do milagre de Deus na vida. Nós temos que nos esforçar. Às vezes é difícil. Sabe, irmãos, não é sempre prazeroso. Eu estava vendo ali os meninos fazendo um flash móvel aqui. Eu estava dizendo, puxa, é complicado, vai para lá, vem para cá, ensaia, é gostoso. Eu vi que eles estavam fazendo com graça, com alegria. Amém. Isso é festa. É ajuntamento. Solene, mas é festa, é ajuntamento. A arena, o dia a dia, é que demonstra o nosso caráter, quem nós somos. Por isso que é importante ter na mente a necessidade de se esforçar. Aquele menino, nós não sabemos se ele estava com a mãe, com o pai, com o parente. A Bíblia não fala nada disso. A Bíblia só diz assim, está aí um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o fato é que enquanto Jesus foi de barco, eles rodearam. Quando nós fomos a Jerusalém, nós andamos no barco no lago de Tiberíades. Nós cantamos o hino lá, nós vimos a outra margem. Nós vimos por onde que Jesus andou, vimos onde Jesus mandou o mar sossegar.
Mas as pessoas que seguiram Jesus não foram pelo lago, eles rodearam. Fizeram um perímetro por terra. Andaram muito, se esforçaram para estar onde Jesus estava, para ver os milagres de Jesus. Diz o texto que eles seguiram Jesus porque havia sinais, havia maravilhas, havia milagres. Meus irmãos, nós precisamos ver os sinais, milagres na nossa vida. Conversava hoje com uma mãe e dizia para ela assim: minha irmã, olha os sinais. Obrigado, Pedro. Pedro é um belo nome, eu não sei se vocês sabem. Eu tenho um neto chamado Pedro José. E ele viaja amanhã para Dallas, nos Estados Unidos. Eu confesso aos irmãos que eu não vou ficar com saudade. Vou ficar com muita saudade. Isso é um parênteses, né? Como diz o irmão Jair, eu faço parênteses, colchete. Pedrinho ontem, aliás, foi na sexta-feira, esteve com a gente. Aí fala assim: vovô, tão gostoso. Fecha parênteses, vamos voltar para cá, né? Mas nós temos que estar onde o Senhor vai fazer os milagres, irmãos. Sabem, amados, a atmosfera de milagre, ela é tão poderosa, porque ela é uma atmosfera. É uma atmosfera. Eu fico impressionado quando eu leio esse texto, que o escritor bíblico diz assim: Jesus já sabia o que ia fazer. Eu acho muito legal isso, porque quando nós estamos na presença do Senhor, Ele sabe o que vai fazer. Ele sabe o que vai fazer. Eu me lembro quando eu estudava, eu às vezes não sabia resolver um problema, e eu ia para um colega que era mais inteligente, que era mais estudioso, que sabia mais que eu. Eu dizia: fulano, como é que resolvia? Como é que resolve isso? Ele dizia: é assim. Ele me mostrava: é assim. Eu dizia: mas cara, que legal, é assim? É. Estar onde Jesus está é assim. Ele buscou Jesus, ele andou aquele caminho todo porque havia milagres. Meus irmãos, ver milagre é muito bom, mas ele aumenta a nossa fé. Nós, como igreja, devemos buscar os milagres de Jesus. Viver essa atmosfera. A atmosfera de adoração, sim, isso é propício, porque Deus habita no meio dos louvores. Devemos buscar em oração, sim, porque o Senhor responde às nossas orações. E nós temos que ver, porque quando nós vemos, aumenta a nossa fé. E aquele menino foi. Eu não sei se o pai, se a mãe, se o irmão mais velho, se tios, se primos estavam com ele. Não sei, mas ele estava lá. Ele buscou. E porque ele buscou, ele foi abençoado. Porque você busca, você é abençoado. E sabem, meus irmãos, eu penso que ele desejou estar na presença de Jesus por causa dos milagres, mas porque havia alguma necessidade da parte dele. Eu penso que havia necessidade na família dele. Muitas pessoas buscam o Senhor porque tem uma necessidade dentro da sua casa. Há muitas pessoas que procuram o Senhor por causa das suas enfermidades, por causa das suas preocupações. Sim, mas isso quando nós fazemos, nós estamos olhando do nosso ponto de vista. Estamos olhando para nós. Não estamos olhando para o Senhor. Mas aquele jovem, ele sabia do tempo de Deus para aquela geração. Ele foi buscar o Senhor porque ele esperava a remissão do povo de Deus. Ele esperava Israel. Nós cantamos um cântico hoje: Senhor, manda fogo para que saibam que há Deus em Israel. Aquele menino estava ali porque ele acreditava que Jesus era o filho de Davi. E ele foi ali dizendo: eu vou, e o tempo que for necessário eu vou. E eu vou levar um lanche, porque se ficar muito tempo eu tenho com o que comer. E naquele momento, quando houve uma busca dos discípulos de Jesus, ele não comeu o seu lanche. Ele disse: está aqui. Está aqui. Porque melhor é estar na presença de Deus com fome do que estar saciado longe da presença de Deus. E aquele menino entregou algo que foi sine qua non, algo que foi importante, algo que foi
fundamental para que o milagre de Deus operasse, para que o milagre de Deus sobrepujasse. E 12 cestos cheios de pães e peixes foram recolhidos. E aquele rapaz não voltou mais com 5 pães e 2 peixinhos. Ele voltou com abundância. Porque quando nós vamos à presença do Senhor, nós voltamos com abundância. Por isso, irmãos, eu vejo que servir ao Senhor com o nosso talento, com as nossas habilidades, com tudo que nós temos, traz resultado na nossa vida. Aquelas pessoas perguntavam: quem foi a pessoa que deu os pães e os peixes? Todos podiam responder: foi aquele menino ali. Foi aquele menino ali. Ele fez a diferença. Meus amados, quando nós servimos ao Senhor com aquilo que nós somos, com aquilo que nós temos, nós podemos esperar o resultado na nossa vida. Nós podemos esperar que o Senhor vai nos levar a lugares que antes nós pensávamos que não estaríamos. Na sexta-feira à noite, o pastor Tiago Brunet pregando, ele dizia: você hoje está ampliando o raio da sua atuação. Muitas vezes, irmãos, nós não temos paciência para esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus, o Kairos, o momento certo de Deus atuar na nossa vida. Mas quando nós esperamos, quando nós estamos no centro do querer da vontade de Deus, há uma abundância da parte de Deus na nossa vida. Quando nós entendemos que entregamos ao Pai aquilo que nós temos, o nosso talento, os nossos recursos, Ele pega e Ele devolve em abundância. Daqui a algum tempo, nós veremos um desses meninos, dessas moças que estavam aqui, liderando a própria igreja, à frente da igreja, à frente de alguma área, à frente de uma congregação, à frente de um campo missionário, à frente de uma escola de missões. Porque nós, evidentemente, irmãos, nós não vamos ficar circunscritos ao que nós somos hoje. Nós vamos crescer. Amém? Nós vamos ser mais que isso. A nossa igreja é pequena para aquilo que nós somos. Ou você pensa que nós estamos comprando os terrenos ali ao lado para quê? Para botar carro? Não, irmão. Claro que não. Claro que não. Nós estamos comprando os terrenos ali ao lado porque nós somos o que nós somos no futuro. Nós somos hoje o que nós já somos lá no futuro. Nós só estamos fazendo o caminho. Quando esses meninos vieram aqui à frente, eu disse: eles são. Eles ainda não são casados? Não. Eles ainda não são pais? Não. Mas eles são. Eles são pai de multidão. Eles são aqui, o pastor Marcelo orou. Eles são profetas, eles são apóstolos, eles são pastores, eles são mestres, eles são evangelistas. São. Eles não estão gozando a plenitude? Não, ainda não. Mas haverá o tempo em que aqueles que viverem verão as minhas palavras e a oração do pastor Marcelo se cumprindo. Então, o que nós fazemos, irmãos, nessa expansão é porque nós estamos servindo ao Senhor com o nosso talento. Aquele menino, quando saiu de casa naquela manhã, ele não sabia que ele ia mudar a história de uma nação de gerações por causa dos 5 pães e dos 2 peixes. Mas quando aquela multidão foi alimentada, voltaram para a sua região e começaram a dizer: que coisa impressionante, Jesus hoje alimentou 20.000 pessoas. Mas como foi isso? A partir de 5 pães e 2 peixes. Mas quem deu 5 pães e 2 peixes? O menino. Ele entregou. Ele fez a diferença. Meus irmãos, aquele menino que botou o dedo na barragem, ele fez a diferença. Nós não sabemos onde o Senhor vai nos colocar, mas sabemos que onde nós estivermos colocados por Deus, nós somos a diferença naquele lugar. Temos que ser. Somos porque o Senhor assim tem nos constituído e Ele tem nos capacitado para sermos isso. Por isso eu concluo a minha palavra dizendo que poderia haver outros adolescentes naquele lugar. Mas aquele menino fez a diferença. Não importa quantos nós sejamos, não importa se nós somos 100, 200, 300 adolescentes, não importa quantos jovens nós tenhamos na igreja, importa que um faz a diferença.
seja você esse um. Para isso você precisa ter uma experiência pessoal com Jesus. Você precisa ter a sua experiência pessoal com Jesus. Eu me lembro, irmãos, de alguns exemplos bíblicos de pessoas que tiveram experiência pessoal com Deus, ainda bem pequenos. Samuel era menino, estava no templo, quando Deus o chamou. Ele conhecia tudo, não havia ainda entendimento da voz de Deus, até que ele ouviu a voz de Deus e ele teve uma experiência com o Senhor. Davi teve a experiência com Deus, quando ele era menino e tocava a sua lira, cuidando das ovelhas de seus pais. Ele teve a sua experiência com Deus. Eu me lembro, irmãos, quando nós estudamos a história de José, que José teve a sua experiência com Deus, bem pequeno. Jacó teve a sua experiência com Deus quando era jovem e fugia do seu irmão. Eu tive a minha experiência com Deus aos 17 anos de idade. Foi aos 17 anos de idade que eu deixei de ser uma pessoa religiosa para ser uma pessoa que tinha uma experiência com Deus. Porque ser religioso não significa ter uma experiência de conversão. Ser filho de crente não significa que você também seja crente. Conhecer os textos bíblicos não significa que você tenha uma experiência de novo nascimento em Cristo Jesus. Para ser um jovem, um adolescente que faça a diferença, você tem que ter uma experiência pessoal, inegociável com Jesus. Você vai dizer, eu creio, não porque outros dizem, mas porque esta é a minha experiência pessoal. Depois que temos esta experiência pessoal, depois que reconhecemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, verso 18 diz, não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Precisamos buscar estar cheios do Espírito Santo, cheios de Deus na nossa vida. Cheios de Deus. Eu gosto demais de um texto em que Jesus diz assim, vem aí o príncipe deste mundo, dele nada tem em mim. Dele nada tem em mim. Conversávamos, eu e Asaf Borba, sobre esse texto. E ele disse assim, pastor, eu acho tremendo isso. Porque quando Jesus diz, dele nada há em mim, porque se houvesse um resquício pequeno que fosse, haveria um direito legal. Mas não havia nada de Satanás, do inimigo de nossas almas, na vida de Jesus. E na nossa, nós podemos dizer da mesma forma, aí vem o enganador, aí vem o acusador, aí vem Satanás, dele nada há em mim. Ou há algum direito que precisa ser retirado. Por isso que devemos nos encher do Espírito Santo. Não para dizermos, temos dons, fazemos isso, aquilo, não. Para que as pessoas possam ver que sai virtude do Espírito. Há uma virtude do Espírito na nossa vida. E com isso, por onde nós andamos, há um bom perfume de Cristo sendo exalado por nossa vida. Não, nós não andamos por aí e as pessoas dizem, olha como anda, olha como aquela moça se veste, olha como aquele rapaz anda. Não, nada que nos identifique com alguma tribo do mundo. Não, algo que nos torne diferentes. Porque o Espírito de Deus habita em nós. Se temos uma experiência, se estamos cheios do Espírito, então, como diz Atos capítulo 16, aqueles que alvoroçam o mundo estão entre nós. Então, quando nós temos uma experiência com o Senhor, estamos cheios do Espírito, nós podemos andar por esse mundo, alvoroçando o mundo. Não fazendo bagunça, não é de alvoroçar o mundo de fazer bagunça, não. É de alvoroçar o mundo, porque a nossa palavra, porque o nosso agir, porque o nosso falar vai ser a palavra de Deus. Quando nós abrimos a nossa boca,
vai contagiar. Meus irmãos, eu me lembro que eu fazia pré-vestibular para engenharia e eu era muito crente, sabe, irmão? Muito crente mesmo. Todo dia eu acordava às 3 da manhã para orar. Tinha 17 anos nessa época. Acordava às 3 horas da manhã para orar. Depois que eu orava, eu começava a estudar álgebra e física. Eu tinha que orar primeiro. Quase igual o Hugo. Primeiro eu orava para depois beijar a namorada. Quase igual. Só que nessa madrugada eu ia estudar. E quando eu ia para a aula, tinha sempre os coleguinhas, né? Todo mundo colega e tal. E aí, quando nós ficávamos assim naquele bate-papo dos colegas, começávamos a conversar alguma coisa. De repente, eu estava falando. E um colega dizia assim para mim: você parece padre. Você parece padre. A minha maneira de falar, o meu jeito de falar, o meu palavreado era diferente. Ele não sabia dizer, por causa da experiência religiosa dele, ele não sabia dizer, você parece um pregador, um pastor, você parece um crente. Não, ele não tinha esse linguajar que nós temos. Então, ele dizia assim, você parece um padre. Porque a minha maneira de falar era diferente. Alvoroçava o mundo. Vocês conhecem um dos primeiros frutos, que é o Bispo Francisco, Sara Nossa Terra, que eu ganhei para Jesus, pela misericórdia de Deus, Deus me usou. Ele foi salvo dentro desses bancos escolares, quando ele dizia assim, parece um padre. Sabe, irmãos, se nós tivermos uma experiência com Deus, se nós estivermos cheios do Espírito Santo, nós vamos alvoroçar o mundo. Eu não sei se foi hoje ou se foi ontem que nós cantávamos aquela canção, vamos ganhar o mundo. Foi ontem. Ganhar o mundo. Como é que nós vamos ganhar o mundo? Nós não vamos ganhar o mundo pela força, pelo nosso braço, porque nós não temos nem força nem braço. Talvez barriga sim. Mas nós vamos ganhar o mundo. É pelo poder transformador das boas novas do Evangelho. Pela experiência, fazer a diferença. Os 5 pães e os 2 peixes. Sim, alimentaram. No operacional, no imediato, olhando pelos olhos naturais. Mas quando nós olhamos pelos olhos espirituais, o que aquele menino colocou nas mãos do Senhor? O que ele era. Senhor, o que eu tenho é isso. O que eu sou é isso. Por isso, Senhor, usa-me para que o mundo seja transformado. Porque Jesus alimentou aquela multidão. O ministério de Jesus pôde prosseguir. Prosseguir de tal maneira que Jesus chegou à cruz. Prosseguir de tal maneira que Jesus desceu da cruz, foi sepultado. Prosseguir de tal maneira que Jesus, ao 3º dia, ressuscitou. Prosseguir de tal maneira que Jesus foi assunto aos céus. Prosseguir de tal maneira que um dia ele voltará para buscar toda aquela multidão que foi alimentada pelos 5 pães e 2 peixes. E dessa multidão, eu e você fazemos parte. Porque hoje nós estamos comendo daqueles pães e daqueles peixes que o Senhor multiplicou, que é a sua palavra, espalhada por este mundo afora, geração após geração, que leem, se alimentam e propagam. Se tivermos essa experiência, se nos enchermos com esse Espírito Santo, nós seremos aqueles que continuaremos a compartilhar. Senhor, eis aqui os 5 pães e 2 peixes. Multiplica, Senhor, para que outros possam ser ganhos, salvos, suas vidas sejam transformadas, suas famílias sejam alcançadas e este mundo possa ver a tua glória manifesta. Que Deus nos abençoe. Amém e amém. Você pode dizer glória a Deus por isso? Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos encerrar o nosso momento de culto. E eu quero louvar a Deus por esse dia tão especial que tivemos. Convido você, quando terminarmos o culto, ir aqui na feirinha dos adolescentes, ali no labirinto, e comer o churrasquinho, está imperdível. Ainda tem churrasquinho hoje? Tá, né? Agora eu quero fazer algo diferente, irmãos, antes de orarmos. Eu quero chamar aqui a juventude da igreja, todos os jovens com mais de 25 anos, que venham aqui à frente. Começar pela liderança, os presidentes, que venham aqui à frente.
Os 25 casados, vem aqui à frente agora, por favor. De 25 para frente. Pastor Marcelo é o primeiro, venham para cá. Os com mais de 25 para até 35, senão vem toda a multidão. Vamos balizar. Estou falando da juventude, não estou falando de você, coroa, não. Estou falando da juventude. O Anderson, que é o comandante-chefe. Isso aí. Os que estão na galeria podem descer. Agora eu quero chamar o Decamais. Decamais, que são os com 18 até 25 incompletos, solteiros. Venham aqui à frente. Diogo, fica aqui do lado do presidente aqui, Diogo. Presidente aqui. Isso aí. Cadê o Decamais? Cadê o Patrick? Já está lá. Cadê o Pedro? Pedro Henrique. Está onde o Pedro Henrique? Está comendo sorvete lá? Pedro Henrique está onde, Pedro Henrique? Rapaz, hoje até a Luciene veio hoje, irmãos. É Jesus purinho. Jesus voltando. O Jonathan veio de avião? Jonathan disse que vai passar um dia aqui em cima. Uau! Esse é o Davi, é o Davi. Epa, cuidado aí, Rodrigo. Vai devagar, Rodrigo. Vamos lá, gente, vamos lá. Não temos esse tempo. Jesus está voltando, irmão. Anda logo. Olha só, irmãos. Aqui temos a juventude e o Decamais. Agora, os adolescentes que não estão aqui vão ficar aqui assim no meio deles. Vem pra cá. Hugo, você já é Decamais, né, Hugo? Você já tinha que ter voltado. Vai ficar aí segurando a mão da Adriana o tempo todo, não. Olha que lindo, irmãos, olha só. Gente, vem pra cá, ó, aqui, ó. Vem pra cá, assim, ó. Pode subir aqui a plataforma, pode subir aqui, ó. Olha que lindo, ó, irmãos, olha só. Vocês acreditam que com essa rapaziada aqui dá para transformar o mundo? Dá para fazer um alvoroço tremendo aí nesse mundo? Vós, jovens, sois fortes, amém? Aleluia. Amém, amém, amém. Eu quero dizer que tem um grupo que se reúne à terça-feira, os adolescentes, os dogmas e o Decamais. E tem o do grupo da juventude que se reúne aos quartos sábados. E você pode, então, se reunir em qualquer momento. Olha aí. Tá bonito, não tá? Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor pela vida desses jovens. Deixa-me fazer uma pergunta. Quantos de vocês aqui tem 5 pães e 2 peixes aí na bolsa agora? Pois é. Se Jesus precisasse de um milagre agora, quem de vocês aqui poderia deixar alguma coisa na mão de Jesus para que Ele faça o milagre? Na verdade, irmãos, quando eu preguei, eu disse que o próprio menino era um milagre, né? Ele disse: Senhor, aqui está. Quando nós entregamos o que nós somos, os nossos talentos, aquilo que temos na nossa vida, o Senhor pega, o Senhor consagra e o Senhor multiplica. Irmãos, se cada um desses jovens casar e tiver pelo menos um filho, nós teremos aumentado em quantos por cento, irmão? Em quantos por cento? Se cada um dos jovens que está aqui casar, né, nós pelo menos poderíamos ter 100% de aumento. Cada um deles abençoando a sua família, e com isso, para onde eles forem, eles vão levar essa boa semente que eles estão aprendendo aqui, que você está ministrando na vida dele. Agora eu vou pedir que o pai de cada um desses jovens e adolescentes
que esteja presente, sai do seu lugar e venha aqui para cima comigo. O pai e a mãe, claro, os pais. Pode sair do seu lugar. Olha que coisa linda, irmão. Olha só. Os pais ficam mais orgulhosos, se podemos dizer, ficam mais alegres que os próprios filhos. A gente consegue. Vamos lá? Isso. Vamos adorar o Senhor com uma canção. E eu quero que você tire foto mesmo. E se o seu filho ou sua filha não está aqui ainda, se você já tem, traga, faça envolver. Se comprometa a orar. Eu sei que tem pais que os filhos estão lá na escolinha, outros são desse aqui, do amigo de missões. Mas nós somos deste povo. Olha que coisa linda, a multidão. Se você é jovem e ainda não faz parte, vem estar, para que você seja a multidão que segue o Senhor. Posso os passos do meu, posso escutar seu coração. A minha escuridão me libertou. Posso ouvir o Espírito clamar. Eu ouço o Filho meu. Chegou a hora de brilhar. Você nasceu. Coloque a letra aí no computador. Filho meu. Chegou. Cadê o Robert? Toca aí, Robert. Vai lá. Você nasceu pra mim, pra esse tempo. Santo som aqui, posso escutar seu coração. A minha escuridão me libertou. Posso ouvir o Espírito clamar. Eu ouço o Filho meu. Chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço o Filho meu. Chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço o Filho meu. Chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço o Filho meu. Chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim, pra esse tempo.
Amém. Vamos cantar aquela canção que fala somos pedras vivas. A gente consegue? Pedras vivas? Consegue? Consegue cantar pedras vivas? Não? É do meu tempo, não é do tempo de vocês, não? Ah, esse não consegue. Marquinhos sabe? Quem sabe? Marcelo sabe? Não sabe, não? Mas olha só, se eu chamar a pastora Veleda, a gente consegue. Não consegue, não, pastora Veleda? Nem você, minha mulher. Não, a letra tem, o Robin já foi pra lá. Eu quero cantar aquela que diz assim, ó. É uma família vivendo compromisso. Não é pedra viva essa? É uma família. Então é pedra morta. Então vamos lá. Vamos lá, Pedro. Vai lá. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos. Essa é a igreja do Senhor. Vivendo em o inimigo quer destruir, família, mas você vai manter a família. Qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, regenerado, salvo, transformado. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração. Como fruto deste novo coração. Declare a paz. Declare. Eu declaro a paz de Cristo. Eu te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Aleluia. Aleluia.
Nós vamos orar agora, encerrando esse momento de culto. Quero fazer um pedido especial a vocês. Sempre que vocês encontrarem os empregados da igreja, cumprimentem, abracem, elogiem pelo bom trabalho que eles fazem, porque todo domingo a gente suja a igreja e a gente vai embora, e os nossos queridos irmãos tem que deixar limpinha para o outro dia. Levante a sua mão, fale para o Senhor: Pai, eu não tenho aqui comigo 5 pães e 2 peixes, mas o que eu tenho eu deposito diante de Ti. Faz da minha vida um altar, o sacrifício sou eu, para glorificar o Teu nome. Senhor, eu Te louvo pela vida dos adolescentes da nossa igreja. Mas Pai, eles não estão sozinhos. O Senhor pode ver aí do céu, e nós podemos ver aqui, que eles estão cercados pelos irmãos mais velhos, cercados pelo pai, pela mãe, pelo tio, pelo avô, pela avó, por aqueles que o amam. Senhor, por aqueles que estão preocupados com eles, com o crescimento sadio, com o futuro deles, com o estudo, com a profissão, onde eles vão Te servir, como eles vão atuar no mundo de hoje, este mundo que tem necessidade. Eles serão porta-vozes das boas novas de salvação. Senhor, aqui é uma multidão de irmãos, não são os 20 mil que o Senhor alimentou, mas por causa daquele alimento, hoje nós somos saciados. A nossa fome, a nossa sede encontra resposta em Ti. Senhor, nós vamos sair daqui, vamos embora para a nossa casa, mas nós queremos continuar sendo uma família, assim bem ajustada, totalmente ligada, unida pelo Senhor. Perdoa as nossas falhas e ajuda-nos a caminhar em triunfo para glorificar o Senhor. Oramos pelos pedidos de oração que estão naquela salva de oração, mas oramos por cada irmão, cada irmã que trouxe o seu pedido que está no seu coração. Oramos pelo irmão que está conosco pela internet, que nesta noite ele seja tremendamente abençoado, que haja salvação nesta casa, enchimento com o Espírito Santo de Deus, e que nós possamos sair por esta terra declarando que o mundo será conquistado para a honra e para a glória do Senhor, e que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho bendito, e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre todos quanto nesta casa se encontram, sobre os adolescentes e jovens desta igreja e sobre o Israel de Deus por esta terra espalhado. Seja assim, Senhor, desde agora e para todos sempre. Amém e glória a Deus. Aleluia. Ninguém vai à porta não. Vem aqui despedir a congregação aqui junto de nós, irmão. Graça e paz, Deus te abençoe. Sua vida, as trevas, Ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou. Vencedor eu sou, mais que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo
sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Seu sangue, sua cruz me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas Ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno herdeiro. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu, mas que vencedor eu sou, mas que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Jesus Cristo, Jesus Cristo, vem sobre nós com a chuva, faça as águas subirem neste lugar. Libera o teu rio sem medida. Vem tuas águas agitar. Vem sobre nós, vem sobre nós com a chuva. Faça as águas subirem neste lugar. Libera o teu rio sem medidas. Vem tuas águas agitar. Pois eu quero nadar no teu rio. Quero beber de tuas águas. Pois eu quero nadar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Existem águas
Existem águas que dão nos artelhos. Existem águas que dão nos joelhos. Existem águas que dão nos ombros.